Amém, meus irmãos? Amém, Senhor. Ontem, na oração, o pastor Gleidson leu um texto de Jó, perdão. Vocês podem abrir Salmo 90, tá, irmão? A gente vai ler o Salmo 90. Mas ele abriu o texto de Jó, e o versículo 1 diz assim: o homem nascido de mulher é de poucos dias e fardo de inquietação. Versículo 2: sai como flor e murcha, logo também como sombra e não permanece. Esse texto é muito rico, muito rico. Eu quero falar sobre o tempo que Deus nos deu. Amém? O tempo que Deus nos deu. E para isso eu quero ler Salmos 90. Salmos 90, versículo 12. Podemos? Amém, Senhor. Ensina-nos a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Senhor Jesus, fala, Pai. Rogamos que o Senhor fale esta noite. Fala, Senhor. A nossa alma é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Na última, não nesta vez, mas no último ciclo de oração que eu estive, eu acho que deve estar já com 15 dias, algumas pessoas foram reveladas. Quem lembra? No ciclo de oração. E uma das revelações estava relacionado ao irmão Noel. De lá para cá, o irmão Noel é a segunda vez, né, irmão Noel, que você está aqui? Só esse mês, você está com 2 vezes que você vem esse mês, não é? É a segunda vez. E já estava com o que, irmão Noel, que você não vinha? Estava com 2 anos? Amém, uns 2 anos. E Deus disse que iria dar meios para o Senhor voltar. E hoje o irmão Noel está voltando, né? Nós vamos fazer a oração por ele. E eu quero começar dizendo que a palavra de Deus não falha. E não é só uma profecia, porque foi profecia, são a oração de vocês. Deus só fala para mostrar que Ele é Deus. Amém? E hoje, como eu disse, ele falou, o pastor Gleidson, que queria se reconciliar. E no fim, nós vamos orar por ele. Amém? Bendito é o filho que volta para a casa do Pai. Irmãos, eu quero falar sobre o tempo que Deus nos deu. O tempo, ele não é nosso propriamente dito. Tempo é uma mordomia que Deus nos deu. Que isso? Mordomia no sentido dos cuidados. O nosso tempo está nos nossos cuidados, mas no fundo, este nosso tempo, esta vida, ela é de Deus. Ela é de Deus. E o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, nós descobrimos que a vida é curta. Quanto mais o tempo vai passando, a gente descobre que a vida é curta, passa rápido. Eu conheci a irmã Rafaela engatinhando. Literalmente engatinhando. Eu conheci muitas crianças aqui, sentadas nas cadeirinhas, aquelas amarelas, e várias crianças que hoje são jovens, pré-adolescentes. E o tempo, ele não perdoa. O tempo muitas vezes deixa cicatrizes. Não é o tempo pelo tempo, mas as ações feitas no tempo. E as cicatrizes, elas podem ser terríveis. Podem gerar dor em um nível que você não imagina. Jó, no capítulo 14, que é o texto que lemos, que o pastor Gleidson
pregou na oração, fala que o homem que é nascido de mulher é de poucos dias e há um fardo de inquietação. O homem no seu dia de vida, ele nunca está parado. Ele quer conquistar, ele quer adquirir, ele quer mudar, ele quer ter algo. A vida do homem é inquieta, é um mar de inquietação, é um fardo de inquietação. E quando ele sai é como uma flor nunca está parada, ela cresce, ela nasce, ela abre, mas logo ela murcha, e a Bíblia diz que é como uma flor, ela murcha, foge também com uma sombra. Você pega a sombra e marca onde ela está, e daqui a 1 hora ela não está no mesmo lugar, e daqui a 2 horas ela não está no mesmo lugar, e depois você vai ver que aquela sombra vai fugir de tal maneira que não permanecerá ali mais, porque o próprio Jó diz que a sombra não permanece. Assim somos nós não permanecemos. Como você educa teus filhos, como você cuida da tua casa, como você vive no trabalho, todas essas coisas falam muito, irmãos, muito. Que tipo de vida realmente nós temos com Deus? Poderia citar o Salmo 90, que eu li o versículo 12, mas se você ler desde o versículo 2 até o versículo 10, você vai ver que os Salmos está falando da vida curta. O Salmo inteiro está falando como é curta a vida do homem. Então, a nossa vida, ela é passageira de fato. E às vezes nós projetamos muito. Nós projetamos só para o natural. Eu não vejo ninguém projetar. Você projeta no natural e diz, não, eu vou fazer isso, eu vou me mudar, eu vou trabalhar em tal lugar, achei uma oportunidade de emprego, eu vou viajar. Você tem várias oportunidades para mudança, e você, na tua mudança, você coloca ali a lista de prioridade, o que você quer que aconteça naquele ano. Mas você não faz uma mesma lista de prioridades, não, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida de intimidade, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero ter uma vida de ganhar almas. Você não coloca, você não tem essa prioridade. E às vezes a nossa vida sendo tão passageira, nós projetamos trabalhos, novo emprego, talvez montar uma empresa, o que seja. Você começa a montar. Mas Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14. Vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos, e ganharemos. Mas digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Ele está dizendo, olha, tem pessoas que passam, dizem, eu vou passar 1 ano em tal lugar, eu vou trabalhar, eu vou montar um negócio lá. E ele está dizendo, você está dizendo isso, mas o que é a vida do homem? O que de fato é a vida do homem? O que vai acontecer durante aquele ano? O que vai acontecer? E ele responde, o que é a vida do homem? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida é um vapor. Um vapor. Ela vai se desvanecendo. A tua saúde, o teu pique, a força que você tinha de sair para um lado e para o outro e não cansava, você começa a se desvanecendo. E a idade chega e você não tem mais o mesmo vigor. Não tem mais o mesmo vigor. Porque a vida vai se desvanecendo. Porque a vida é como um vapor. Ela não fica ali, ela se desvanece. Isaías, no capítulo 40, versículo 6 até o versículo 8, diz que a vida da gente é como uma flor que murcha. Mas ele diz assim, mas a palavra permanece para sempre. O que eu quero dizer essa noite? Nós precisamos refletir. O que é a nossa vida? Qual bem nós temos feito? Às vezes nós fazemos o mal todos os dias da nossa vida. Nós somos rápidos para operar o mal que está em nós mesmos. Mas não temos a mesma prudência para praticar o bem, para ajudar pessoas. Porque a nossa vida está falando daquilo que é natural. E se Deus te chamasse hoje? Se Deus te soprasse hoje? Qual era o legado que você tem diante de Deus?
realmente o que é. Se tiver um legado, se você tem, qual o teu legado? Examine a tua vida, irmãos. O que você tem feito? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de evangelho, o que você tem feito? O que a tua vida fala de Jesus? O quanto você tem vigiado com palavras, tem tratado bem pessoas, não tem falado mal de pessoas, porque muita gente, além de não fazer o bem, ainda faz mal, fofoca, sabe, o que nós temos feito mesmo? Será que a tua existência tem abençoado pessoas? Será que a tua existência tem realmente abençoado pessoas? Hoje, irmãos, eu não estava nem pensando em pregar isso, e agora me lembrei sobre isso. Não é fazendo propaganda de mim, não. Estava lembrando quando fui deixar levar os meninos para a escola, e quando eu passei voltando, eu lembrei de um rapaz que ele falou para mim que estava com as dificuldades e que ele precisava de um bom celular para trabalhar. Ele tinha casado, menino novo, havia casado, e eu peguei e dei um celular para ele. Acho que ele veio aqui uma vez. Dei um celular para ele, dei livros para ele, mas no fundo ele só queria se aproveitar. Não era que ele estava querendo de fato, mas a gente tentou fazer o bem. Ele disse: não, eu trabalho com isso e eu preciso do celular porque eu trabalho com tal coisa. Eu disse: então está aqui esse, pega. Será que nós fazemos o bem para as pessoas? Será que realmente nós ajudamos as pessoas? Ou nós só pensamos em nós mesmos? Porque assim, irmãos, tem coisas que a gente não para pensar o que realmente está acontecendo. Os jovens costumam ser cegos. Jovem é cego de consciência. Jovens está ali, por exemplo, um casal jovem tem um problema, não se resolve, tem uma coisa, só pensa em si. Uma coisa acontece, pensa em fazer uma vingança. A juventude é assim. Quando chega numa fase mais madura, pensa: não, agora estou maduro, não vou ser besta não vou mais ser assim não vou. Só pensa agora em si. Antes já não pensava no outro, mas era cego, não via. Depois já vê, mas quando vê no olhar errado. Não vou mais ser besta também, eu era assim, eu era aquilo outro. E você não sabe que você está destruindo tudo aquilo que pensou que um dia construiu. Você está destruindo. E então chega a fase da idade mais avançada, um velho. E o velho apenas tenta corrigir todos os erros do passado. E então você vai ver que aquele que não foi um bom pai será um bom avô. Aquela que não foi uma boa mãe vai buscar ser uma boa avó, porque achava que foi duro demais com os filhos. E aí você vê que não acertou nem para um lado e nem para o outro, porque de um lado foi um extremo, do outro lado um outro extremo. É terrível essas coisas. É terrível. Provérbios capítulo 31, versículo 20 diz assim: enganosa é a aparência e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Em vã é a aparência. Aparência nesse sentido é o rosto. Em vã é a aparência, e enganosa é a formosura. Formosura é quem tem belos corpos, formosas. Nem aparência e nem formosura, nada disso serve. Nada disso serve. Ontem eu estava indo para minha casa e eu olhei uma moça. Fui deixar o menino na escola, lembrei agora, perto de um galeto. Olhei uma moça num short jeans curto, eu acho que ela não deve ser da cidade, com o corpo de uma moça de talvez 30 anos. Quando eu olhei, que eu passei, que eu olhei assim para ela e ela olhou para mim, a cara parecia uma velha de 70 anos. Eu não sei quantos anos ela tinha, mas a cara, irmão, assim, eu gosto de falar sempre exagerando, mas pelo menos uns 50 anos tinha aquela mulher, mas parecia ser uma jovem, se vestia como uma jovem. O tempo passou e ela não percebeu. E eu vim andando, e eu sempre gosto de refletir. Tudo que eu vejo eu reflito, irmãos. Eu vinha pensando, e vinha falando comigo mesmo. Talvez essa moça vai para a academia, tenta manter o corpo, talvez para manter
esbelto como estava, tenta manter ali, talvez se sacrificando para manter aquele corpo. E não percebeu que o tempo foi, que a beleza se foi. E não percebeu que o que ela tem de mais belo está dentro, ou deveria estar dentro. E essa é a maior beleza do homem. Amém. Glória a Deus. Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. Glória a Deus. Até que venham os dias maus e chegam a dizer: não tenho contentamento neles. Neles quê? Nesses dias maus. A idade chega, você vai ter dor, você vai ter problema, você vai ter tanta coisinha que você vai sentir que não sentia, e você não terá contentamento nenhum nessa fase. Você não terá contentamento. Talvez a idade chega, ou pelo menos a maturidade, não estou nem falando da terceira idade, chega e você não tem mais propósito para a vida, não faz mais sentido, nada mais faz sentido. Talvez você perdeu o sentido da vida. Os dias maus têm chegado. E se nós não buscarmos o Senhor desde o dia da nossa mocidade, para enxergarmos o quanto buscamos servi-lo, nós não vamos ter o que olhar e dizer: não, você não terá. Nós teremos um curto período na presença, e nós estaremos sempre fugindo desses pontos. Salmos 39:4: o homem em sua melhor fase é pura vaidade, ajunta sem saber quem gastará. O homem na sua melhor fase é pura vaidade, ele está na melhor fase, é um homem forte, viril, um homem que vai trabalhar, um homem que não tem negócio, ele pega a chuva, ele não está nem com nada, ele vai trabalhar, mas é pura vaidade, pura vaidade. Junta, mas não sabe nem quem vai gastar o que ele juntou, não sabe nem se ele vai utilizar aquilo que gastou. É assim ou não é? Amém. Porque é vaidade, é o ego inflamado. Talvez estamos nesta condição: vaidade, o ego inflamado, um senso de grandeza. Eu sou assim, eu sou desse jeito, comigo é assim. Pessoas que não são ensináveis. Você fala uma coisa, a pessoa quer que seja daquele outro jeito e vai ser daquele outro jeito. Ela não tem mais a capacidade de aprender, de refletir. Pessoas não ensináveis. Pessoas impacientes. Vão conversar, na hora que vai conversar já tem briga porque ninguém dialoga. Inclusive está aqui o irmão, a irmã Kessia, mais o irmão Anthony, que pensa em casar. Digo logo para o casal: se vocês dois hoje não conseguem sentar para conversar, diz: olha, a coisa é desse jeito, se tem discussão nesse momento, nem tente casar, que não vai dar para vocês. Se vocês não acertarem o que tem de acertar antes de casar, nem tente casar, que não vai dar para vocês. Tenham maturidade para sentar e conversar como é as coisas, como não é, ouvir, dialogar, principalmente em lar que ela é ou com contenda, ou cada um com senso de grandeza. Se você tiver aprendido coisas erradas, não leve para frente coisas erradas, porque só levará a destruição para frente. E você não imagina o quanto pequenas atitudes praticadas dia após dia, vai desgastar o casamento lá na frente. Vocês nem imaginam como isso desgasta, e depois que desgasta, a coisa, só Deus para fazer o resgate. Então não busquem aplausos, não busquem aplausos. Às vezes a gente louva um hino para o ego, mostrar que a gente sabe cantar, que sabe entoar. A gente que louva um hino, observa que quando a gente louva um hino, a igreja está pegando fogo, mas no hino de outra pessoa não está. Cuidado com tudo isso. Você prega para mostrar conhecimento, é Bíblia para um lado, Bíblia para o outro, e não sei o que, tal. Cuidado, fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso. Amém? Tem pessoas que, se elas estão ativas em uma participação de alguma atividade da igreja, se elas são agente ativa, elas dão melhor, estão ali e tal, mas se elas não estiverem na ativa, elas não participam, não têm vigor, não têm força, não têm ânimo, porque no fundo é só a vaidade.
É só vaidade. Quem vive na vaidade, vai vivendo por ela sem perceber. Amém? Então só faz aquilo e só pratica aquilo que de fato interessa. Não faz o que interessa aos outros. Não se entrega para os outros. Só faz o que interessa. E acabou. Acabou. Amém? Então quando a força e a beleza ela diminui, é porque a idade vai avançando. A idade chega. E o pior é que muita gente só vai mostrar caráter ou princípios de caráter quando não tiver mais nada, quando não tiver mais beleza, não tiver mais formosura. Vai ter experiência e princípios de caráter. Não é o caráter, mas parece que tem, mas de tanto apanhar na vida. Eu com minha idade hoje, irmãos, novo, eu olho uma criança, olho uma juventude, jovens indo para a escola, eu observo como a vida é, eu observo que na cabeça dos jovens só passa bobagem, só pensa em namoro, em todas essas coisas, e eles nunca imaginam. Você chega e conversa com eles, você consegue imaginar o que passa pela cabeça deles, o que geralmente eles pensam, e eles nunca conseguirão entender o que realmente é a vida. Naquela fase não, naquela idade não. O que é a vida? O que de fato é a vida? Aonde está o teu tesouro? O resumo da mensagem dessa noite é: aonde está o teu tesouro? Aonde de fato está? Mateus capítulo 6, Jesus disse: aonde estiver o teu coração, é ali que está o teu tesouro. Eu amo a vaidade, eu gosto disso. Teu tesouro está nisto. Este é o teu tesouro. Esta é a tua riqueza. O teu tesouro está aonde? Aonde estiver o teu olho, aonde estiver o teu coração, aonde estiver a tua intenção, é ali que está o teu tesouro. É ali que está. Por isso que muitos filhos vão crescendo e vão abandonando os pais, porque o tesouro deles já não está mais no ensinamento. Por isso que muitas famílias já não têm mais prazer um com o outro, porque o tesouro já não é mais a esposa nem o esposo, e tudo se vai. Por isso que você entra na fé com tanto vigor, e aí depois o teu tesouro, você vê que não é aquilo, você não tem mais prazer nem desejo nenhum sobre isso. E aonde está teu tesouro, o teu coração, é ali que está teu tesouro. É exatamente ali. Só que Jesus disse: buscar o tesouro do céu, porque o ladrão nem miram e nem roubam. Um ladrão não pode roubar o tesouro do céu, porque não é da terra. Use a sua vida para conquistar o verdadeiro tesouro. Use o tempo que Deus te deu para resgatar o tempo que foi perdido. Pratique o fruto que a Bíblia chama lá em João 15 de fruto permanente. Aquele fruto que permanece. Aquele fruto que foi praticado lá com 20 anos de idade, ele até hoje permanece vivo na lembrança de Deus. Aquele fruto diário, aquele fruto do Espírito que jamais se estraga. Pratique o fruto que permanece. Plante, colha, replante. Ajude os que estão plantando. Use o tempo que você tem. Hebreus capítulo 9, versículo 17 diz assim: após a morte, segue-se o juízo. Hoje pode ser a minha última mensagem pregada. Hoje pode ser o teu último culto que você está aqui ouvindo. Deus pode soprar. A vida é como um vapor. Por que honramos tanto a vida natural e dentro da alma não temos os valores morais, os princípios da fé? Por que às vezes somos tão arrogantes, somos tão cegos, as coisas estão acontecendo, as coisas e você é tão cego? Por quê? Por que somos assim? Até quando, irmãos?
Até quando vamos permanecer nisto? Até quando iremos permanecer dessa forma? Até quando? Salmo 90 diz, e eu já li ele: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Aprenda, jovem, aprender ainda na juventude. Aprenda a contar os teus dias, para que você realmente adquira a sabedoria. Aprenda com os erros, mas não tente aprender apenas com os teus erros. Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com os erros dos outros, para que você venha a aprender, a adquirir sabedoria. Não precisamos errar para aprender, muito embora muitos de nós só aprenderemos no erro. Só aprenderemos no erro. E se nós não buscarmos a face do Senhor, nós começaremos a buscar a vaidade, a luxúria, a vaidade, e tudo passa, tudo passa, tudo passa. Eu não sei se vocês gostam de ver, eu gosto, é uma coisa minha. Pega aqueles vídeos de alguns atores, coisas antigas que eu assistia no meu tempo, e vê como eram e como estão agora. Vocês gostam disso? Eu gosto disso. E como o tempo é mau, e como as coisas se vão. Homens, mulheres que eram reconhecidos com a sua fama pela própria glória, pela própria beleza, estão parecendo um maracujá murcho, sem mais nada, mais nada. E ainda digo mais: toda a glória que o homem busca não dura nada. Irmãos, em 15 anos só, 15 anos, por exemplo, uma música, um cantor que faz sucesso agora, ou então que fez muito sucesso, 15 anos depois, aquela geração, só aquela geração, não estou botando 40, nem 30 não, 15 anos depois, aquela geração da juventude de 16 anos não sabe quem era aquele cantor que fazia sucesso há 15 anos atrás, não sabe. Tem várias pesquisas sobre isso, não sabe quem é. Os pais sabem, eles não. Daqui a um tempo, todos nós partiremos. Essa igreja estará com outras pessoas, outro pastor, se Jesus não voltar. E o que nós deixaremos para a igreja? O que nós deixaremos? Qual é o legado? A tua má atitude vai fazer com que novos convertidos aprendam aquilo que é errado, por causa de atitudes erradas suas. Começa a chegar às 7h30, 7 e pouco, outros vão começar a chegar, porque você começou a trazer esse costume. Pessoas começam a usar roupa curta, mostrando o joelho, você vai fazer com que outros usem também. Atitudes erradas trazem atos errados. Se eu começar aqui, a partir da próxima semana, começar a falar de dinheiro, vamos fazer voto com Deus, vocês vão estranhando. Depois você acostuma, com o tempo, o povo que vem vai fazer a mesma coisa, os pregadores vão fazer a mesma coisa, porque eu trouxe tal costume. Se as tuas atitudes podem ser mal e fazem tanto estrago, por que as atitudes boas não estão fazendo a diferença? O que está acontecendo conosco, irmãos? Que as nossas atitudes não estão refletindo a glória de Deus? É a nossa vida digna do Evangelho? É de fato nossa vida digna do Evangelho? Às vezes sonhamos com tantas coisas externas. Quando eu casar, eu quero casar, como diz o profeta, quero casar com uma rainha do sexo, quero casar com uma mulher como é que chama o nome? De Hollywood. Quero casar com um homem forte, musculoso. Mas ninguém diz: eu quero casar com um homem que nasceu de novo. Quero casar com uma mulher que nasceu de novo. Eu quero casar com alguém que busca cuidar de mim. Eu
Quero casar com alguém que eu possa fazê-la feliz. Ninguém pensa dessa forma. Só pensa no externo. Só pensa na vaidade. E a vida vai passando. Porque perdemos tempo demais com a vida. Perdemos tempo demais com o que é supérfluo. Estamos precisando entender que o tempo que Deus nos deu é para tomarmos escolhas diárias. O tempo que Deus me deu e o tempo que Deus te deu é o hoje. A Bíblia chega a dizer para você não se gloriar no dia de amanhã. Qualquer coisa eu leio aqui. Não se glorie no dia de amanhã. Não busque. Não, amanhã não se glorie no dia de amanhã. O dia de amanhã nem te pertence. Se você chegar lá, te pertence. O teu dia é hoje, é o agora. E aqui eu quero chamar o irmão Noel para a gente fazer uma oração. Ele estará se reconciliando. Amém? Quem é a pessoa que foi revelada do irmão Noel? Quem foi? A irmã, né? Amém. A sua irmã, viu, irmão? Que Deus revelou. Que ela orava pelo Senhor. Viu? Amém? Não que é apenas ela, né? Mas estou falando que quem Deus revelou. Irmãos, Deus, Ele é bom. Deus é bom. Quero dizer para você que coisas diante dos homens pode parecer pequeno, mas são grandes. Porque Deus não faz ações pequenas. Um Deus grande faz ações grandes. Só que Ele se esconde na simplicidade. Amém? Senhor Jesus, Pai, após alguns anos, Deus, o Teu servo hoje busca entrar em Tua presença. Senhor, talvez o seu coração disse: Pai, pequei contra o céu e contra a terra. Mas coloca, Senhor, vestimenta nova. Coloque uma sandália sobre os seus pés. Dê-lhe um anel, Deus, renovando a sua aliança. E dê nele, Senhor, aquele abraço de um bom pai. Oh, Senhor, como a tua igreja está rejubilando, Senhor, em entender, Deus amado, que esta alma está voltando para a tua presença. Tire toda dúvida, Deus, toda fraqueza, tudo aquilo que tem lutado contra o teu servo, e dê a ele ânimo, força e vitória. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Amém.